Bom, pessoal, boa noite. Estou muito feliz em ver vocês aqui. Tá? Espero que seja muito proveitoso, tá? Que vocês saiam daqui, é, esse tempinho aqui passando comigo, com mais informações sobre a engenharia para condomínios. Tá? Então, vocês já deram um passo importante em participar aqui desse workshop. Espero que vocês, né, aqueles que ainda não fazem, né, que iniciem essa jornada prazerosa de ajudar aos condomínios, aos síndicos e administradores. Tá bom? Bom, antes de mais nada, pessoal, eu preciso contextualizar aqui para vocês o panorama geral da minha pessoa, né, como profissional também, e o porquê, né, que eu iniciei esse projeto que eu intitulei Engenharia para Condomínios. Como que foi o meu trajeto até onde estou? Eu, né, sou formado em engenharia civil, eu sou especialista, tenho especialização em gestão de projetos pelo Instituto Mauá de Tecnologia e cursei um mestrado no IPT, Instituto de Pesquisas Tecnológicas do Estado de São Paulo, certo? Bom, passado isso, né, eu, com toda essa bagagem de estudo, né, da graduação, da pós-graduação e do mestrado, eu participei de algumas normatizações da ABNT, como de esquadrias, guarda-corpo, fachadas especiais, e isso daí me gerou muita expertise no que diz respeito à metodologia de como funcionam as normas, que é uma coisa que, no meu entendimento, o engenheiro precisaria entender, né, principalmente no meu ramo de atuação, tá? Que hoje é de consultoria. Né? Além de todo esse caminho, né, da universidade, pós-graduação, esses trabalhos junto à ABNT, eu sou, né, professor também de cursos de graduação. Eu hoje ministro aula numa universidade aqui da cidade de São Paulo. Então, passei aí pelos cursos de graduação e ainda dou aula nesses cursos de graduação, tanto da arquitetura quanto da engenharia civil, certo? Mas também tive uma carreira que não está ligada apenas no meio acadêmico, está ligada ao meio da construção civil. E atuei, né, em construtoras, incorporadoras, no nível de engenheiro e coordenador, passando ali por construtoras de grande nome, algumas até internacionais, e algumas que fizeram obras públicas também. Certo? Isso daí, fui galgando meu espaço desde engenheiro júnior até coordenador de engenharia. Né? Hoje, né, eu sou sócio proprietário da Base, que é a Bandeira e Associados Serviços de Engenharia, que é uma empresa dedicada à consultoria para condomínios, para esse cliente que é o síndico, que é o administrador, que é o gerente predial, nas tarefas árduas que ele tem ali de fazer a gestão e administração de edifícios, que não é fácil, que não tem só questão administrativa, tem a questão das vidas e das manutenções ali da edificação. Né? Entre, né, os anos de 2009 e 2023, eu participei de mais de 300 trabalhos com o objetivo de ajudar esse cliente, tá? No que diz respeito a vistorias, escopo de serviço, consultorias pontuais, apresentações em assembleias e avaliação de planos de reforma, tudo que eu poderia fazer para auxiliá-los. Né? Isso daí contabilizou aí
nesses últimos anos, mais de 300 trabalhos, né? Não é pouca coisa. Bom, né? E por que que eu estou contando essa historinha minha, né? Por que que eu saí do ramo da construção civil no que diz respeito à incorporação e construção e fui para a área de manutenção? Porque nesse âmbito de construtora e incorporadora, eu passei por obras, passei por gestão de equipes, mas também eu fui para a área de assistência técnica. Isso lá até meados de 2012, que eu cheguei ao cargo de coordenador. Ali, nessa época, né, 2012 até 2014, eu estava nessa função, estava. Né? Então, o que aconteceu a partir do ano de 2014? Muitos de vocês, né, passaram por isso, por uma crise no ramo da construção civil ligados a questões políticas, corrupção e outras coisas mais. E eu me deparei com o mercado novamente, saí de um cargo de coordenador e me deparei com o mercado. Eu estava num cargo que tinha como salário algo em torno de 12 mil reais, e quando eu saí, me deparei com vagas, né, nos 3 primeiros meses, procurando nova recolocação, encontrando vagas ali de 7 mil reais, 6 mil reais, para funções muito parecidas com a que eu exercia. Então, nessa época, eu estava finalizando meu curso do mestrado e parei para pensar, poxa, eu tenho uma bagagem de atendimento e assistência técnica. Olhei ao meu redor, vi uma quantidade gigantesca de edificações de condomínios. E pensei, poxa, se eu resolver 2 ou 3 problemas por mês desse cliente, que é o condomínio, que é o síndico, que é o gestor ou a administradora, eu consigo, né, com essas 3 resoluções, atingir em faturamento o que eu receberia de salário que estavam me ofertando na época. E parei, montei uma estratégia para iniciar, né, e comecei a galgar isso. Né? Então, isso daí começou lá em 2014, comecei a galgar esse caminho, né, de atendimento ao condomínio, no que diz respeito a uma figura que não é mais dentro de construtora, mas um auxiliador, um consultor, um facilitador das rotinas dele. Né? E esse é o meu trajeto até aqui. E estou desde 2014 trilhando esse caminho. Tá? E foi essa virada de chave que eu olhei para o mercado de trabalho e falei, poxa, uma pessoa que tem essa bagagem, né? Passei por o que eu passei, eu vou me sujeitar a esse salário? Na época, alguns podem ter se sujeitado, sim, nada contra, né? Muitos seguiram ali e hoje até alcançaram novamente o salário que estavam lá atrás, o mesmo patamar, mas eu decidi seguir por outro caminho, né? E hoje, né, após todo esse tempo, eu vejo um cenário até parecido, por conta de crises, mas também por conta de desvalorização do profissional. Então, né, por isso, eu tenho aqui a motivação desse projeto Engenharia para Condomínios. Por quê? Porque é um caminho que eu segui. E se é o caminho que eu segui, eu não quero ser egoísta de não compartilhar, para que outros que estejam numa situação que eu estava lá atrás, apesar de todos os momentos diferentes que temos hoje, eles consigam trilhar, pelo menos ver uma luz que existe possibilidade, tá? Então, por isso esse projeto aqui
engenharia para condomínios. Além disso, né, lá na universidade, o que eu me deparei, né, o que eu me deparo? Né? Muitos alunos ali finalizavam o curso, ou estavam finalizando, assim, agora, o que eu vou fazer? Estava na formatura, tá, não consegui estágio remunerado, tive que fazer um estágio aqui não remunerado, fazer N trabalhos para conseguir atingir carga horária de estágio, para cumprir as necessidades que o MEC impõe, né? E aquele aluno se deparou com o mercado de trabalho que muitos engenheiros estão sendo contratados como analistas, muitas vezes com o, o salário abaixo do piso da categoria, certo? E, porventura, o sonho que ele tem, né, que ele tinha, de se formar engenheiro, né, trazer um benefício ali para sua família, um benefício pessoal que o tão famoso CREA, né, lhe possibilita, ele fica o tanto quanto podado, reduzido. Por quê? Porque ele não está exercendo a função de engenheiro, ele está exercendo a função de analista, né? Quando será que ele vai atingir um cargo de engenheiro? Será que ele vai ser engenheiro? Né? Ele é engenheiro pelo CREA, mas será que ele vai ter a função de engenheiro ali, com o salário, né, previsto, conforme o nosso piso? Não sei. Então, esse é um dos motivos, certo? Aquele que não conseguiu, porventura, um trabalho, né? Está lá numa vaga de analista, não está satisfeito, quer algo a mais. Ou até mesmo aquele que terminou o curso, tentou ingressar na carreira, não conseguiu e hoje está em outras áreas não relacionadas à engenharia, está relacionado à administração, alguns até mesmo serão motoristas de aplicativo, né? Será que eles têm condições de atuar nessa área? Né? Então, por isso esse projeto, né? Engenharia para condomínios. Por isso, para dar condições para mostrar a ele que existe um caminho a ser percorrido, tá? Então, muitos colegas ali, né, perderam o emprego na crise, como eu também, né? E esse pessoal, né, como tenho colegas que ficaram aí 1 ano, 2 anos como motorista de aplicativo, outros foram para outras áreas de negócio, né, finanças, administração, né, conseguiram ter sucesso ali, mas será que aqueles que não conseguiram, será que eles conseguem fazer algo relacionado à engenharia? Então, esse aqui é o pensamento do projeto, né? Pensando aqui, como você pode colocar o seu CREA para funcionar, né? Você pensar, será que vale a pena eu estar hoje numa função de analista? Pode ser que sim, eu tenho uma segurança, mas será que eu consigo, com alguns trabalhos, atingir mais em faturamento do que eu conseguiria ter nesse salário fixo? Não sei, certo? Não sei até o momento. Essa é a pergunta que vocês têm. Por quê? Porque eu vou mostrar para vocês aqui algumas opções, um caminho que precisa ser trilhado para você chegar naquele objetivo. Mas existe esse caminho, tá? Tudo começou no e-book, né? Sim, tudo começou com um e-book, né? Acredito que muitos aí já devem ter visto as postagens minhas, né, que eu encaminhei o e-book com o kit para o pessoal começar a trabalhar, para o pessoal entender que existe a possibilidade. Começou por ali. Mas aí eu percebi o seguinte, será que apenas o e-book e aqueles modelos
vão auxiliar as pessoas a começarem? Então, veio a ideia, vamos fazer aqui um workshop sobre esse tema engenharia para condomínios, não pensando exclusivamente no e-book, mas o e-book foi um caminho. Vou fazer esse e-book, mostrar para as pessoas que estão nessa situação que existem possibilidades, né? Mas vamos complementar. Então, a ideia do workshop é complementar esse pensamento, né? O que será que pode ser feito para que esse público, né, que é recém-formado ou que se formou e não está trabalhando na área, né, esse pessoal que porventura saiu da sua colocação como engenheiro, coordenador e hoje está em outras áreas, né? Então, acredito que alguns também já viram esse termo, né, da minha pessoa, fala assim, vamos tirar o CREA da gaveta. Alguns falam, vou tirar o diploma, né? Não, vamos tirar o CREA da gaveta. Ele está ali, você demorou, né? Você ficou 5 anos, né, lutando, né? Passou ali por resmate, mecânica dos fluidos, né? Passou por dinâmica dos sólidos, lembram disso, né? Depois passaram lá por concreto 1, 2, 3, metálicas, madeira. Poxa vida, vocês passaram por tudo isso, fundações, obra de terra. Foi em vão? Não, né? Então, aqui é uma possibilidade de atuação para vocês, tá? Tá fazendo sentido aí para vocês a motivação, pessoal? Escreve aí sim, por favor. Tá bom? Bom, então, nesse contexto, né, é que eu coloquei esse projeto para rodar, tá? Então, como que nós vamos embasar, né, esses trabalhos, né? No que ele está embasado? De onde saiu essa conceituação, né? O engenheiro está formado, tem o CREA na mão e vai sair batendo de porta em porta, de qualquer maneira, para ir lá ajudar o síndico? Não. Por quê? Porque existem normativas que lhe dão embasamento técnico e o síndico, como responsável civil, né, pelo edifício, então também pela sua saúde estrutural, além da convivência das pessoas ali dentro, né, ele precisa observar as normas, né? E as normas técnicas nos remetem a alguns termos e algumas condições para que exista saúde das edificações, tá? Então, um primeiro termo, um primeiro item do contexto, da contextualização da engenharia para condomínios é a vida útil de projeto. Certo? O que é a vida útil de projeto? Ela começou a ficar em evidência realmente lá depois de 2013, quando a norma de desempenho, né, esse é o apelido da norma, ela foi publicada, né, dando requisitos para que o projeto, a execução e a entrega, além disso, a manutenção do edifício seja feita para que tenha saúde, para que aquele edifício tenha longevidade, certo? Então, para que o edifício tenha a sua vida útil de projeto, então nasceu lá no projeto e vai até lá depois da entrega, anos e anos e anos depois da entrega, para que isso daí seja atingido, são necessários alguns percalços, alguns itens devem ser observados, né? Então, dentre esses itens,
o atendimento aos requisitos e às normas aplicáveis, o estágio de conhecimento técnico naquele momento do projeto e da execução da obra. Mas também, né, na vida útil de projeto, porque está lá no papel lá atrás, existe a suposição de atendimento à periodicidade e a regulamentamente sendo feitas as manutenções do edifício, conforme o quê? Conforme o manual de uso, operação e manutenção do edifício. Isso daí conforme especificado lá pelo projetista, certo? Então, a vida útil de projeto, ela é baseada no conhecimento técnico, nas normas que devem ser observadas, porém na suposição da manutenção, entendeu? Isso daí, essa suposição da manutenção, nos dá condições de atender aos síndicos e administradores em alguns itens, em algumas atividades, que eu vou falar um pouquinho mais na frente. Por quê? Porque a partir do momento do projeto, você está supondo. Depois da entrega, você precisa mostrar. Tá? Então, tem que deixar de ser suposição e tem que ser algo efetivo, conforme a especificação e conforme a periodicidade. Tá? Pois bem, né? Portanto, nós precisamos entender que, né, o edifício ele é projetado segundo as normas, é executado segundo as normas, deve receber as manutenções segundo as normas. E as normas de manutenção prevêem algumas manutenções. Inclusive, tem uma norma sobre manutenção predial, tá? E essa norma, ela vai nos ajudar a entender como eu vou passar por essa edificação inteira, complexa, com sistema estrutural, vedações verticais, vedações horizontais, sistema hidrossanitário, elétrico, sistemas de cobertura. Como que eu vou passar por essa edificação inteira, complexa, cheia de sistemas, com uma infinidade de componentes? Como que eu vou fazer a manutenção disso ao longo do tempo para que eu atinja essa vida útil de projeto, né? Então, se eu atingir a vida útil de projeto, ótimo. Se eu ultrapassá-la, melhor ainda, certo? E a norma nos dá ali as vidas úteis de projeto, mínimo, intermediário e superior. Mas ali, nesse quadro, eu tenho aqui apenas o mínimo, certo? Mas eu tenho a norma de manutenção, né? Que fala que eu devo fazer manutenções periódicas dos diversos sistemas e componentes. Eu tenho a norma de desempenho que me remete à necessidade da manutenção para atingir a vida útil de projeto. Mas qual mecanismo eu vou conseguir utilizar para ordenar essas manutenções? Como que eu posso fazer, né? Aí, eu tenho outro mecanismo que também está relacionado na norma de manutenção, e agora também nós temos norma para isso, que é a inspeção predial. Por quê? Né? Porque a inspeção predial, ela vai fazer um pente fino da edificação, ou de um determinado sistema, ou de uma determinada instalação, para dar subsídios na manutenção corretiva e manutenção preventiva. Então, eu tenho ali um embasamento técnico todo intercalado, eu tenho uma engrenagem fechada disso. Outras normas podem ser incluídas? Sim, tá? Também vou falar um pouquinho delas aqui para frente, tá? Então, nós temos aqui a inspeção predial como uma ferramenta, certo? Que pode ajudar
os síndicos a fazer uma avaliação periódica das condições técnicas e de conservação ali do edifício, né? Conforme os produtos dessa inspeção vão surgindo, vão aparecendo, os relatórios, as indicações, o síndico, o administrador, o gestor, ele vai ter massa crítica, ele vai ter material para ordenar, saber os riscos, saber os custos e conseguir fazer as manutenções, conseguir delegar para empreiteiras, para a manutenção local, os serviços de manutenção, certo? Isso daí conforme o que o engenheiro, o que o arquiteto fez na inspeção e ordenou para ele conforme grau de urgência, conforme necessidade. Então, o engenheiro não foi lá e só tirou muitas fotos, registrou, falou, oh, isso aqui está com problema, tem uma trinca, tem uma infiltração. Não. O engenheiro vai lá, olha, avalia, entende qual é o nível de criticidade e fala para o síndico, olha, dentre todos os problemas, esses aqui são os mais graves, esses daqui a médio prazo, esses daqui a longo prazo. Então, consegue o síndico ali ordenar as suas manutenções. Aí o engenheiro deixa de ser, né, aquele que apenas está formalizando um problema e ele está auxiliando. Ele é um facilitador de informação, tá? Então, ele consegue ali ajudar o síndico a fazer a gestão da manutenção dele, certo? Então, esse aqui é uma parte do nosso contexto, né? Dentre a nossa incorporação imobiliária, onde que está enquadrado, né? Nós temos todas as fases de pré-construção, nós temos a fase de incorporação, em que temos as documentações, lançamento, vendas, construção, todo aquele ciclo até fazer a entrega das chaves para o proprietário. Aí que entra o uso, operação e manutenção da edificação. Entra a passagem de bastão, né, da construtora para o síndico e para os usuários. Aí, nesse momento, aqueles que adquiriram ou os gestores devem fazer, né, a observação de como está o funcionamento daquela edificação, como estão os sistemas. Aí é outro ponto que o engenheiro pode atuar, o arquiteto pode atuar na engenharia para condomínios. Olha que interessante. Então, nós temos esses caminhos, né? Eu tenho esse caminho aí que sai do pós-construção, que eu posso auxiliar aquele que comprou, ou o síndico, o administrador, a receber esse edifício, a receber aquele apartamento, né, com a virada, a passagem de bastão, né? E depois eu tenho lá condições de auxiliá-lo periodicamente nas suas rotinas do uso, operação e manutenção, certo? E, né, como que isso daí pode se iniciar, né? Como que é o primeiro caminho, né? Como que isso daí pode acontecer? Vamos pensar, né? Tem dois caminhos. Eu tenho o caminho da unidade habitacional, eu tenho o caminho das áreas comuns, tá? O das unidades, eu tenho um caminho que muitos aí conhecem, tem um parente que comprou um apartamento, até mesmo vocês aí compraram um apartamento, certo? E, né, o que está incluso nesse caminho, né? Eu tenho a vistoria de recebimento do apartamento. O apartamento normalmente vai fazer uma pequena reforma, uma reforma de grande monta, mas vai ter uma pequena reforma, vai precisar do auxílio de um engenheiro para fazer aquela reforma. E existe uma documentação que chama-se plano de reforma, que tem uma norma para isso também, que os síndicos estão observando, estão usando,
né? Depois disso, dessa observação do plano de reforma, dessa formalização, existe a reforma propriamente dita, que alguns engenheiros participam, fazem a gestão da reforma, lucram com a obra, lucram com a gestão, e tudo bem. Aí, depois disso, ele vai ver naquele apartamento, talvez, lá na frente, em alguns anos, pode ser que apareça alguma manutenção, uma outra reforma. Pode ser, né? Então, o caminho, ele existe, tem lucro, existe atividade de engenharia, mas ele é finito. A recorrência posterior é relativamente baixa, tá? Então, eu tenho uma recorrência baixa e, basicamente, quando eu entrego o apartamento ou quando alguém compra um apartamento, vai fazer essa sequência. Então, comprou um apartamento até mesmo usado, né, ele vai fazer uma vistoria para receber, mas normalmente é uma vistoria se o apartamento é usado apenas para constatação, para tentar uma negociação de valores, tá? Mas, depois disso, ele vai seguir o mesmo caminho e pode ser que lá na frente surja mais alguma coisa. Agora, pensando nas áreas comuns, pensando no edifício como um todo, eu tenho um caminho um pouquinho mais longo, tá? Eu tenho uma escadinha ali que no desenho, no gráfico, é um ponto a mais, mas ele tem uma recorrência, né? Então, eu tenho aqui a vistoria de recebimento do edifício, que conta com engenharia elétrica, arquitetura, acessibilidade, corpo de bombeiros, fachadas, pode usar drone, você tem a questão de verificação de trincas estruturais, questão de documentação, você tem diversas oportunidades ali. Depois, né, eu tenho também vistorias periódicas de manutenção e também de garantia. Então, o edifício tem uma garantia construtiva, que a incorporadora, a construtora, mantém por 5 anos e, conforme sistema e instalação, as garantias vão mudando, 1 ano e meio, 2, 3 anos, e por aí vai, até chegar em 5 anos. Então, você pode fazer inspeções, vistorias específicas a cada ano, a cada parcela de tempo, para auxiliá-lo no quê? Nas manutenções, no registro do que ele está fazendo, para você não cair naquele ponto da norma de desempenho que fala que para atingir a vida útil de projeto existe a suposição do atendimento à periodicidade e às especificações de manutenção, e você faz efetivamente, registra e mostra que existe, certo? Daí, você vai, tá, para a efetividade sai da suposição. Você está prestando serviço de documentação e consultoria técnica de manutenção para o condomínio. Além disso, naquilo que, porventura, esteja na garantia construtiva, conforme o manual do proprietário, você auxilia o síndico em registrar e apontar essas manutenções para a construtora incorporadora, de modo que o síndico, ao apontar isso para a construtora, ele tem um benefício duplo. Qual é? O síndico reduz custos de manutenção por algo que está na garantia, e a construtora, por sua vez, ao receber esses chamados, ela retroalimenta ali na parte da qualidade e assistência técnica os seus índices e melhora as suas obras. Então, é um trabalho aí que visa ajudar todo o ciclo, desde o síndico até a construtora, com uma forma indireta, ela vai receber ali benefícios caso ela tenha um sistema de gestão, mas ela pode fazer uso. Depois disso, nós temos inspeções prediais relacionadas a diversos sistemas, instalações e componentes da edificação. Eu tenho também suporte na contratação de obras e reformas das áreas comuns. Por quê? Porque eu posso fazer inspeções prediais, ajudar o síndico naquilo que tem de
deficiência, necessidade de manutenção corretiva e ajudá-lo a fazer contratação, mostrando escopo, organizando orçamentos, organizando documentação, mostrando prós, né, e contras de cada tipologia de contratação, de cada tipologia de fornecedor, certo? De modo que ele fique mais confortável e saiba os riscos relacionados àquelas contratações. Também, além disso, nós temos ali o acompanhamento de obras nas áreas comuns, porque você percorreu a inspeção, ajudou ele a contratar e você tem ali um acompanhamento de obras. Olha só, né? Então, eu consigo ter recorrência. O prédio, ele não vai ter apenas uma manutenção, ele vai ter diversas manutenções. Ele tem fachada, tem estruturas, tem diversas opções, tá? E como que isso daqui, né, vai refletir? Você pode ter clientes com vários e vários e vários atendimentos, com vários e vários serviços prestados, tá? Ok? E quando que começa? Desde a entrega até a vida útil ali do edifício, tá? Então, quais são esses serviços aqui, seguindo agora uma ordem, né? Vejam, eu tenho a vistoria de entrega e recebimento de obras. Ah, eu não sei nada sobre isso. Existe uma cartilha do CEBIC que fala sobre boas práticas para entrega do empreendimento, certo? Lá você tem a descrição de como deve ser entregue, pelo menos na parte documental, o edifício. Como deve ser feita a vistoria, certo? Então, você tem condições ali de utilizar materiais já publicados para isso, certo? Eu tenho uma norma sobre a elaboração do manual, que pode ser também seguida como checklist para recebimento do condomínio novo. Ah, mas eu também não tenho checklist para fazer a minha vistoria. Tudo bem. Então, caminho mais simples, aquilo que eu fiz no meu primeiro checklist. Peguei o manual de áreas comuns do Sinduscom, no meu caso, São Paulo, peguei a tabela de garantias, e aquela tabela de garantias que fica no final do manual virou um checklist para mim. Então, tenho condições de fazê-lo, tá? Dá para fazer? Dá. Dá trabalho? Um pouco, mas dá para fazer, certo? Outro caminho, outro atendimento. As unidades não precisam apresentar um plano de reforma para fazer a sua reforma, para conseguir mudar? Por quê? Porque o síndico ele precisa saber o que está acontecendo dentro da unidade, porque ele é responsável pela estrutura. Então, ele precisa saber quais serão as intervenções, para ele falar se pode ou não fazer, para não ter alguém que vai cortar um pilar, alguém que vai arrancar uma viga. Então, precisa ter essa avaliação, certo? E o síndico, ele, muitas vezes, não é um técnico, ele, mesmo sendo, às vezes, um engenheiro, ele está fazendo o papel de síndico, não síndico engenheiro, certo? E essa figura, ela precisa de uma ajuda, ele precisa de um técnico para lhe ajudar. Então, tem também a avaliação de plano de reforma, tá? Que também não é algo que está oculto. Existe uma norma para isso, a 16280, tá? Que vai ajudá-los. Aí você vai perguntar, fala, pô, Alexandre, você está falando isso daí, mas será que tem demanda para isso? Olha aqui, em 2022, conforme o Secov, eu tenho ali na casa dos 70 mil apartamentos de unidades, 70 mil unidades habitacionais comercializadas, novas, na cidade de São Paulo, na região metropolitana.
Em 2011, 75 mil comercializadas. Então, entenda, mesmo a construção demorando um ano e meio, 2 anos para ser construída, a de 2011, se o cara comprou, comercializou, no começo de 2011 e a obra estava no começo, no lançamento, tá para entregar agora em 2023, se a obra demorar 2 anos. Então, tem mercado para isso, o síndico precisa. Ah, não quero trabalhar para o síndico. Tá bom, então você pode ir para o primeiro caminho, para o da unidade. Mas tem mercado. Você tem condição de tirar o seu CREA da gaveta. Então, já mostrei aqui para vocês 2 possibilidades relacionadas ao síndico e 2 relacionadas à unidade habitacional, porque a unidade vai fazer a vistoria e vai fazer também um plano de reforma, certo? Tá? Ah, mas eu quero saber mais sobre o plano de reforma, o que que precisa? A norma, ela nos traz os itens mínimos que devem estar no plano de reforma, e esses itens são um checklist. Tá? Então, ó, item E, escopo dos serviços. É algo subjetivo? Não, é objetivo, está lá, escopo. Item I, cronograma da reforma. Certo? Item K, responsabilidade técnica pelo projeto, execução e supervisão da obra. Então, as ARTs ou RRTs, falando quem vai fazer o quê, certo? Tudo bem? Autorização para circulação de materiais e mão de obra no local, é o item C, certo? Então, a norma de reforma nos dá um checklist. Já existe um checklist para você. Você consegue fazer, tá? Tudo bem? Depois disso, pessoal, né? Eu tenho as vistorias periódicas, aquela que eu falei para você, né? De auxílio na gestão da manutenção. Então, eu tenho uma figura até os 5 anos, em que eu vou auxiliar o síndico, além das manutenções na gestão delas, encaminhar demandas para a construtora incorporadora. Depois dos 5 anos, aí, normalmente, todas as garantias já se findaram e as manutenções são exclusivas do síndico, certo? Então, você tem 2 formatos aí que você pode seguir, tá? Esse formato você pode seguir como? Também pode seguir os prazos de garantia. Você pode, que estão lá no manual. Você pode também pegar ali as rotinas de manutenção, que também constam no manual, e utilizá-las como checklist das suas vistorias depois dos 5 anos. Aí alguém vai falar, ah, mas Alexandre, o prédio que eu visitei tem mais de 20 anos. Nem existia manual, o manual era um negocinho, nem tem mais. E aí, o que eu faço? Outra oportunidade. Você pegar ali aquele edifício que não tem manual, pegar toda a relação de ambientes e criar para ele um checklist do que ele tem, para você seguir aquela vistoria toda vez. Ou dar para ele, fornecer para o síndico, aquele roteiro de vistoria. Tem público para isso? Tem, certo? A inspeção predial em si já vai auxiliar o síndico em muitas coisas. No quê? Nas manutenções corretivas, que vocês sabem muito bem, são aquelas que precisam ser feitas o quanto antes ou médio prazo, que estão relacionadas à redução de eficiência, danos aos materiais, aos componentes, aos sistemas, e as manutenções preventivas, que estão relacionadas aos sistemas que estão em pleno funcionamento, porém precisam ter essas manutenções para que
estejam aptos e eficientes a continuar funcionando. Uma, você tem normalmente um custo mais alto em pouco tempo, e a preventiva você tem ele diluído ao longo do tempo, certo? Então, a partir do momento que você começa a ajudar o síndico a entender que, se ele for realizando manutenções preventivas ao longo do tempo de forma cadenciada, ele vai reduzir os seus custos com manutenção ao longo do tempo. Aí é uma questão de gestão. E vou dizer a vocês, né? A figura do síndico está mudando desses últimos tempos para cá. Por quê? Começou a ser uma profissão. E o síndico profissional, ele é responsável também, civil e legalmente, pelo edifício. Então, ele tem que observar as normas. Ele segue ainda mais, porque ele é um funcionário do edifício, funcionário do condomínio. Então, ele busca esse auxílio, ele precisa de auxílio para ajudá-lo nessa previsão de manutenção, previsão orçamentária. E qualquer ação de manutenção que ele tem, normalmente ele recorre ao auxílio de um engenheiro para, no mínimo, atestar que é necessário. Certo? Então, existe demanda para esse cliente aqui na inspeção predial. Certo? Além disso, veja, a inspeção predial, você vai fazer uma classificação sobre origem das falhas, que isso daí é normativo, ok, existe essa essa classificação, mas o fundamental é o quê? É a classe de prioridade. E indicar para o síndico quem que pode fazer aquela manutenção. Porque isso daí vai ajudá-lo a ordenar. Então, existem manutenções seguindo também a norma 5674 e também seguindo a 16280 de reforma e manutenção de edificações, que fala qual o tipo de responsável, qual a classificação do responsável para cada tipologia de intervenção. Então, tem empresa especializada, empresa capacitada e manutenção local. Então, eu consigo ordenar. E olha a virada de chave também. Quando você faz essa classificação e entrega isso juntamente com uma ordem de prioridade, o síndico fica alertado do que ele consegue fazer, que é urgente, com a manutenção local, quando ele tem uma equipe, e aquilo que, mesmo ele tendo uma equipe, é alguma coisa que precisa de uma expertise, que ele precisa contratar. E a oportunidade também existe aí para você. Por quê? Porque ele vai precisar de ajuda para montar o escopo, para contratar esse empreiteiro e para depois fazer a supervisão e acompanhamento das obras. Olha só. Então, outra oportunidade. Né? Então, veja, você tem oportunidade de ponta a ponta. E depois que você faz um serviço bem feito, e o síndico, a administradora, o gerente predial percebe que você é um facilitador, você ou está auxiliando, você começa a ser fundamental nas próximas. Vou falar para vocês que eu já estou aí em condomínios, que eu estou no nono serviço. Tá? Serviços de ticket, desde 2.400 até tickets aí de R$9.000. Certo? Então, variado ao longo do tempo. Né? Chama aqui em um ano uma vez, em outro ano 2 vezes, e por aí vai. Tudo começou com uma vistoria de vizinhança que ele precisava. Eu tenho outros condomínios que estão lá no sexto, no quarto, terceiro trabalho, mas tudo girando em administradoras, mesmas administradoras, mesmos síndicos profissionais, mesmos gerentes, porque percebem
o quão você faz bem o seu trabalho, tá? Quanto você facilita e traz segurança para ele na informação, até naquilo que é risco, e você o avisa que existe risco, ele sente segurança que você o está avisando que tem risco e que você não está sendo omisso. Isso é muito importante. Então, veio, existe oportunidade, tá? Dentro da manutenção, né, nós temos diversas, né, diversas atuações, diversas áreas para você atuar. Ah, eu sou muito bom em hidráulica. Tudo bem, você pode começar fazendo inspeção de hidráulica. Sou muito bom em estruturas, eu tenho olho clínico para fissuras. Ótimo, então você pode começar a trabalhar com isso. Basta você se dedicar, né, entender bem sobre o assunto e botar ali no mercado, que você, a partir do momento que se posta, se coloca no mercado e se posiciona, uma hora ele surge para você, tá? Basta se pôr no mercado. Não adianta, tá? Aqui um parênteses, achar que só porque você tem um CREA, que agora está na sua gaveta, não sei, tá? Mas deve estar na sua gaveta, que vai aparecer alguém lá bater na sua porta. Ô fulano, ô Alexandre, você é engenheiro? Vem aqui fazer uma inspeção. Não, cara. Você tem que falar com ele e mostrar que você faz inspeção. Dar uma andada no prédio, mostrar que você está disponível, que você tem condições técnicas, mostrar para ele que existe essa necessidade, tá? Além disso, quais são as outras oportunidades que existem depois da inspeção? Veja, se você fez a inspeção, você pode fazer registro das manutenções que ele está fazendo. Os síndicos profissionais gostam de mostrar o ranqueamento do que ele está fazendo. Olha, esse ano que passou, eu fiz a inspeção, tive aqui, apareceram, quando eu peguei o prédio, 120 itens urgentes. Passou esse ano, agora ficaram 30 na segunda inspeção. O pessoal, gastamos esse dinheiro, mas foi muito bem empregado. Existiam 120 pontos de risco, viraram 30. Agora, esse ano, nós vamos eliminar esses 30 pontos com esses recursos. Ah, maravilha. Entendeu? Então, ele vai mostrar isso, né? Histórico das ações de manutenção. Por quê? Porque, às vezes, passa-se o bastão de zeladoria, de equipe de manutenção, até de síndico, até de administradora, e não fica registrado quem fez o quê. Então, foi lá, fez a substituição de uma bomba de recalque. Comprou a bomba, tem lá o fabricante, mas ninguém sabe a nota fiscal, qual foi a instaladora, se foi uma equipe de manutenção própria, quem que fez, se foi o seu Zé ou se foi a XWY que existe aí. Ninguém sabe, então precisa ter um registro. Outra oportunidade. A atualização do nível de criticidade. Verificar para o síndico, ao longo do tempo, conforme ele foi atuando, o que ele fez de certo, o que porventura era prioridade 2, virou um ano e não resolveu, virou prioridade 1. Pode mudar, certo? Que era prioridade 3, virou 2, ou virou 1, teve um agravamento? Pode acontecer. Então, existe oportunidade para isso, recorrência, certo? Reavaliar calendário de manutenção. Por quê? Né? Se você está fazendo um serviço ali de manutenção corretiva e preventiva, auxiliando ele nessa organização, se porventura existe lá uma falha recorrente, uma paralisação recorrente em um determinado sistema, componente, equipamento lá do condomínio, do edifício, será que não vale a pena revisar o contrato, revisar a periodicidade, aumentar a quantidade de visitas, alterar a contratação daquela empresa? Pode ser que não tinha nem contratação e virou uma atividade tão recorrente de manutenção que a cada semana sempre tem alguém lá mexendo naquele equipamento. Será que não valeria a pena para o condomínio, mais prático, ele ter uma manutenção efetiva, um contrato mensal, anual de manutenção? Então, olha aí, outra oportunidade.
tá? Além disso, né, ó, a auditoria, isso daí vai ajudar ele a mostrar o que ele está fazendo com os recursos. Se você já está há muito tempo ali no condomínio, já conhece bem o condomínio, quando muda de equipe, muda um funcionário, você pode atuar com o treinamento daquele funcionário mostrando como funciona aquele edifício, certo? A cada ano que passa, conforme o calendário de todos os empreiteiros, todas as instaladoras, todas as equipes de manutenção, você pode revisar ali as rotinas, certo? Você pode ali criar indicadores para as equipes, para os contratos, de modo que, quando for renovado o contrato daquela empresa, ou aquele funcionário está lá há um grande tempo, ele entenda que pode ser bonificado, que a empresa pode ser bonificada também, ou pode ter o seu contrato findado por conta de falhas executivas, falhas de atendimento, certo? Então, dá condições de o síndico, administradora ou gerente predial analisar as informações. Olha só, o engenheiro arquiteto está sendo um facilitador. Ele não está sendo um carimbador, alguém que só registra, alguém que só olha, né? Ele está sendo ativo, ele está ajudando, certo? Isso daí traz confiança, traz recorrência, tá? Então, olha as oportunidades que existem aí, né? Ah, mas eu não sei por onde começar, né? Poxa vida, olha quanta coisa eu já mostrei para vocês, certo? Quanta coisa que já tem aqui que você pode. Ah, mas eu quero um exemplo. Tá bom. Então vamos olhar aqui, água potável, né? O que tem de instalação dentro do sistema ali, a instalação de água potável, o que tem de componente? O que existe ali dentro? Nossa, tem cavalete, tubulação dentro da alimentação, tem reservatório inferior com as células, os tanques, pode ser de concreto, pode ser de fibra de vidro, pode ser de plástico, pode ser metálico. Você tem que avaliar a reserva de incêndio, você tem o sistema de recalque, você tem o reservatório superior com tubulações, válvulas, você tem sistema de abastecimento que pode ter bomba, gravidade e redução de pressão. Olha o mundo que tem ali na água potável. Dá para fazer uma inspeção específica de água potável? Sim. Tá? Dá para você fazer uma inspeção para o condomínio específica dos sistemas ali fundamentais do edifício? Sim. Tá? Então, você consegue. Tá? Existe condição. Não, vamos outra aqui, revestimento externo. Né? Aqui eu tenho uma foto feita com drone. Mas eu não tenho drone, tá bom. Então arruma uma câmera ali semi-profissional, que você consegue fazer foto a partir do térreo. Vai no vizinho, no prédio vizinho, pede autorização, vai lá na cobertura e tira fotos. Tá? Tem como? Lógico que tem. Dá jeito. Né? Ah, e depois eu tenho uma foto aqui com a câmera térmica, termográfica, para avaliar região com som cavo, se porventura tem concentração de umidade em trincas, tudo bem. Não tenho isso. Tá bom, então faça uma bela análise da fotografia. Compre um binóculo, acesse as unidades. Eu vou falar que a minha primeira vistoria de fachada, eu tinha uma câmera semi-profissional, e eu visitei ali, eu vou falar que 50% dos apartamentos, aqueles que permitiram entrar, porque eu fiz fotografias externas, categorizei por problemas, por fachada, por região, e fui na parte interna dos apartamentos fazendo uma confrontação. Das primeiras de fachada que eu fiz, lá em meados de 2014. Certo? Então, dá para fazer. Tá bom, pessoal? Mesmo sem alguns recursos. É logicamente que
Drone ajuda? Sim. Uma câmera térmica ajuda? Sim. Mas muitos dos trabalhos você precisa de conhecimento, pensar numa metodologia para chegar àquele fim e registrar. Então, você também consegue mesmo sem muitos equipamentos. O celular já é um belo de um equipamento, tá? Então, você consegue, dá para fazer, tá? Pode não ser fácil, foi o que eu falei. Existe um caminho, mas dá para fazer. Tudo bem? Outros serviços que podem ser feitos, aqui outros exemplos. Olha, uma consultoria para mapeamento de necessidades de acessibilidade. Tem a norma 9050 de acessibilidade, certo? É uma norma que, se você procurar no Google, você encontra ela em sites federais, municipais, de graça, porque é de acessibilidade, está relacionada à lei de acessibilidade ali. Então, você consegue também, existem muitas indicações conforme tipologia de edificação, para edificação nova e reformas. Então, existe essa norma aí que você pode atuar também. Olha que legal. Existe também, né, ó, vamos ver, aqueles condomínios que estão com uma conta muito alta de água e querem rever ali o que eles podem fazer. Existem muitos profissionais que estão atuando ali com consultoria para ajudá-los a verificar onde e como fazer trajeto de instalações, de tubulações para instalação de reuso de água pluvial. Existe também profissionais aí ligados à engenharia elétrica, mas o engenheiro civil pode auxiliar nisso, na otimização da redução de energia elétrica, principalmente em iluminação. Pensando em iluminação de garagens, né, fazendo sistemas de sensores, existe também. Existe também a avaliação de playground de áreas de lazer. Será que o playground do seu prédio ele está ok para o seu filho ir lá brincar? E do prédio vizinho? E os prédios da sua rua, do seu bairro? Será? Será que não é algo que o síndico ali, aqueles moradores, será que não é o que interessa para eles saber se ali é seguro ou não? Existe uma norma para playgrounds, certo? Que aqui uma ilustração, um pequeno pedaço aqui, que mostra que existem pelo menos distâncias mínimas entre equipamentos, entre brinquedos, para melhorar a segurança das crianças, além de outras coisas mais, além de espaço entre barras, tipologia de madeira, farpas, etc., entre outros itens de segurança, vãos, saliências, parafusos, mas existe uma norma para isso. E a norma vira um checklist para você, certo? Então, pessoal, existe sim condições para atuar na área, tá? Entre outras atuações, tá? Aí alguém vai perguntar para mim, mas Alexandre, você publicou ali para mim no Instagram que eu consigo fazer ali 10 mil reais imediatamente, tá? Consegue. Você precisa ir atrás, mas você consegue, vou te provar. Como? Se você for no condomínio conseguir vender para ele uma vistoria indicativa de manutenção corretiva, o que é isso? Fazer um catálogo de todas as manutenções que ele tem lá, de trincas, fissuras, infiltrações, locais que precisa receber pintura, piso quebrado, instalações elétricas com danos, categorizar isso daí por ordem de prioridade e dizer para ele qual tipo de contratação ele precisa fazer, o tipo de empreiteiro ou manutenção ele pode utilizar, e vender para ele também em conjunto levantamento dos equipamentos que ele tem ali no condomínio. Então, na mesma vistoria, você consegue percorrer o edifício inteiro,
olhar quais são os problemas e já registrar quais são os equipamentos que tem em cada local. Bomba, número de série, ventiladores, painéis elétricos, tudo você separa e faz um catálogo, faz um levantamento para ele, para que aquilo ali vire material para ele conseguir contratar a manutenção preventiva. Então, você vai para os dois lados, uma manutenção corretiva e uma manutenção preventiva. O que ele tem aqui para contratar pelo menos os equipamentos? Sabe quanto que vale um serviço desse aqui? Eu vou falar que eu já vendi alguns desses. O conjunto para um edifício, tá? Custa, né? Eu já vendi por R$ 4.800, os dois juntos. Ah, Alexandre, mas será que vale a pena? Eu gastei 8 horas em campo. Eu vou falar que eu fui 2 vezes nesses edifícios, tá? De manhã, normalmente eu gosto de trabalhar de manhã em campo, depois voltei outra data de manhã também, tá? Então foram 8 horas em campo e depois, ali por volta de uns 3 dias, aí, trabalhando, né, 16 horas picadas, né? Então foram 2 dias inteiros, né, trabalhando na documentação e registro disso, né? Isso daí dá R$ 9.600. Mas não é 10 mil. Tá bom, mas eu gastei 6 dias de trabalho. Fora a prospecção, fora ligar para o síndico, conversar, mostrar que existe esse trabalho, mostrar exemplos do que pode ser feito e os resultados que ele pode ter com isso. Olha o meu sorrisinho aqui, ó. E você com aquele seu amigo ali fazendo Uber. Né? Sentiu, né? Ah, mas eu não tenho expertise para fazer isso, não quero. Tá bom, eu tenho aqui, eu sou um cara muito, muito estudado, eu quero fazer de outra forma. Tá bom, vou fazer uma inspeção geral, certo? Então, uma inspeção geral de um edifício em que entra, né, uma verificação de civil, elétrica, hidráulica, estruturas, prevenção e combate a incêndios, tá? Fazendo também o levantamento de escopo e quantitativo dos itens com maior índice de problemas, ou aquele mais impactante para o síndico, que ele vai ter que contratar um empreiteiro, sabe quanto isso daí custa no mercado? Que eu já vendi? R$ 9.600 em um trabalho, que vai chegar até ele contratar o empreiteiro, que depois ele pode te chamar para fazer o acompanhamento das obras. Isso daqui dá aproximadamente umas 16 horas em campo e 32 horas no escritório. Poxa, 6 dias de trabalho. Né? Que coisa. Ah, mas eu não quero fazer isso. Tá bom. Então, eu quero itens específicos. Quero fazer relatórios técnicos pontuais, pequenas coisas, em que eu vou dizer para o síndico que existe o problema, que ele precisa documentar, porque normalmente ele te chama para documentar aquele problema, e você vai dizer para ele um plano de ação. Você precisa fazer um teste, você precisa aprofundar alguns estudos sobre algum caso. Você não está dando para ele a solução técnica, você está mostrando para ele o problema, o que ele precisa fazer para chegar numa resolução, certo? Quanto que custa isso? R$ 2.800, em algo que você vai fazer em 6 horas em campo, meio período ali você vai ficar naquele edifício, olhando, registrando, testa, relata, entrevista, monta ali o seu relatório, né, em 12 horas no escritório. Então, você, fazendo isso daqui 4 vezes, você faz R$ 11.200. 9 dias de trabalho efetivo. Certo? Ok. Não tenho expertise para isso. Quero fazer avaliação de plano de reforma e vistoriar os apartamentos para o síndico. Tá? Normalmente isso daí se faz em pacote. Tá?
você faz a avaliação e faz a vistoria do apartamento para saber se estão fazendo de acordo. Normalmente você faz mais de uma vistoria por dia, mas estou considerando aqui que você está fazendo aqui apenas uma avaliação e uma vistoria por dia, tá? Então, isso daqui dá aproximadamente R$ 650, tá? Por avaliação, mais uma visita, para olhar o apartamento, o que, que ele está fazendo, certo? Se isso daqui dá umas 4 horas em campo, eu estou pensando que você vai fazer uma visita só, coisa que normalmente não acontece, você vai fazer mais de uma visita no dia, tá? Para edifícios que estão em implantação, tá? E para cada vez que você vai avaliar um plano de reforma, você gasta ali meia hora, 40 minutos, depois mais uma hora, mais um pouquinho, totalizando ali umas 2 horas por avaliação, tá? Então, você vai gastar ali 4 horas em campo, 2 em escritório. Se você fizer isso daqui 15 vezes, tá? Você faz R$ 9.750 por mês, tá? Se eu estou colocando aqui que você vai fazer uma por dia, que não é o normal para um prédio que está em implantação, você vai trabalhar 15 dias considerando apenas meio período de trabalho. Então, se você for pensar em hora cheia, são 7 dias e meio de trabalho. Poxa vida, hein? Fez sentido para você? É? Dá para fazer? Dá para fazer. Tá bom? Então, existe condição de fazer. Tá? Aí, pessoal, perguntar para vocês, né? Valeu o tempo aí? Valeu a informação? E se, né, você tivesse acesso a esse aprendizado que eu tive, tá? Durante todos esses anos, durante todos esses serviços, te ajudando nesse trajeto, tá? Qual trajeto? Né? Esse de atender síndicos, atender condomínios. Tá? Hoje, fazendo uma composição entre acompanhamento e monitoramento de obras que estão em curso nas áreas comuns, que o síndico contratou, que é um serviço recorrente. Tá? Fazendo vistorias e inspeções, fazendo visitas técnicas. Hoje, eu tenho faturamento aí mensal que varia de 16 mil até 20 mil reais no mês, ali, ó, mensal, 16, 20 mil, certo? É um faturamento considerável. Dá para fazer? Dá. Né? Logicamente que não são todos que conseguem, né, no ponto de partida, chegar nesse nível de faturamento. Tá? Mas dá para fazer os 10 mil? Eu mostrei para vocês que dá. Então, se você tivesse acesso aos meus aprendizados para ajudar nesse trajeto e começar, né, visando os 10 mil e depois galgar outros faturamentos maiores, se você tivesse acesso a isso, o que você acha? Né? Seria viável? Seria. Né? E se eu te mostrar que eu já ajudei algumas pessoas e alguns profissionais a virarem a chave e chegarem, tá, a outro nível. Tá? Esse programa se chama Programa Engenheiro 10K, tá? Que eu já ajudei alguns. Antes não existia o programa, existia a minha ajuda, tá? Meu aconselhamento, a minha vivência como profissional e mentor, como engenheiro, como coordenador, auxiliando as equipes que estavam ali, muitos ali viraram a chave e estão em outro patamar, tá bom?
Olha um exemplo aqui. Olá, meu nome é João Cruz. Hoje eu sou empresário no ramo da construção civil e ao longo da minha trajetória técnica e profissional, eu tive a oportunidade de trabalhar ao lado de grandes engenheiros. E um cara que marcou muito, me proporcionou muito conhecimento técnico, foi Alexandre Bandeira, grande Alê. O Alê, ele sempre teve um comprometimento absurdo com as edificações, no combate das manifestações patológicas e manter a edificação saudável, segura e bonita. Então eu tenho muito a agradecer e quero desejar sucesso, porque sucesso é uma coisa passageira, mas eu quero desejar muitas bênçãos pro Alê e toda a família dele. E obrigado, cara. Obrigado por me proporcionar aí conhecimento, que é uma coisa que eu vou levar o resto da minha vida e é uma coisa que ninguém tira, é o conhecimento. Grande beijo para você e sua família. Tudo de bom. E aí, pessoal? Né? Pesado, né? Então, né, você pensa, né, que esse resultado pode ser seu também? Pode, tá? O João, ele trabalhava como assistente, né, antes encarregado, virou assistente, e hoje ele é dono da própria empresa de manutenção, tá? Então, virou a chave. Tem outros exemplos também de auxílio àqueles que querem chegar no outro nível, tá bom? Então, o programa Engenheiro 10K, né, ele não é um curso online, tá? Ele é o quê? Ele é a exposição da minha metodologia que eu moldei ao longo de todos esses meus anos de carreira, por todas essas experiências, com o objetivo de destravar e conseguir que você chegue no próximo nível, que você consiga atingir os seus primeiros 10 mil reais ao mês de faturamento. E se você já tem isso, otimizar, melhorar suas condições para você atingir ainda mais. É isso. É um programa, é um pensamento, é uma metodologia separada em módulos, visando te ajudar a atingir o próximo nível. Tá bom? Então, isso é o programa Engenheiro 10K. No que ele está embasado? Como que isso daí está distribuído? Tá? Então, eu separei em módulos, tá? Da seguinte forma: um mapa, pensando nas oportunidades que existem no mercado, como você pode mapeá-las conforme o seu conhecimento, como você pode se preparar e se colocar no mercado à disposição para os síndicos e administradores, tá? Por quê? Se você não é visto, você não é lembrado. Então, você precisa ser visto. Como você pode ser visto? Existem diversas formas. Então, eu vou mostrar pelo menos uma forma, tá? Através de mídias sociais e também uma forma de ação ativa, tá? Junto a esses potenciais clientes. Depois, o plano, né? Você está fechando o trabalho, fechou o trabalho. Como você vai se preparar para fazer aquele trabalho, de modo que você otimize o seu tempo, consiga fazer ali de forma programada, com recursos otimizados, tá? Mostre para o seu cliente as suas condições técnicas e de organização e mostrando que você não é um amador, você está trabalhando e que você vai chegar nos resultados para ele, certo? Então, o plano, depois, em ação, como fazer a vistoria, roteiro, como fazer registros fotográficos, como fazer entrevistas
com os usuários, com o zelador, com o síndico, de forma a você fechar o panorama daquela vistoria, daquela inspeção ou daquele relatório técnico que você vai fazer. Tudo bem? Depois, o show. O que é o show? É o que você vai entregar para ele. Você vai elaborar um relatório. Então, você vai ter que fazer um documento que seja facilitador, que ele entenda, que chegue aos objetivos que ele quer quando contratou você. Então, esse é o módulo que vai ser fundamental para você, o show, o relatório. Depois, caso ele contrate a solução técnica de você, aí tem um módulo que eu chamei de o ouro. Por que ouro? Porque nem sempre eles chamam você para fazer a relação do que precisa ser feito no que diz respeito à solução técnica, o caderno técnico ou o projeto. Mas quando ele chama, você precisa mostrar que aquilo ali vale ouro, certo? Mostrar que você não está de brincadeira. Como você vai usar as normas, os fabricantes e procedimentos ali já existentes a seu favor, mostrando que ele vai ter soluções seguindo algo já testado. E como você pode fazer pesquisa de algo que você ainda não conhece ou conhece pouco, para ter embasamento técnico, para entregar para ele um caderno técnico ou um projeto adequado. Né? Depois disso, né, outro módulo, o diferencial. Qual que é o seu diferencial? Você é um engenheiro 10K. Você é um engenheiro que ajudou ele na vistoria, na inspeção, ajudou ele a contratar o empreiteiro com escopo, orçamento, ajudou ele no contrato, acompanhou a obra. Ficou por aí? Não. Você tem um diferencial. Acabou a obra, você periodicamente vai monitorar os resultados, certo? Como assim? Você vai ter um pós-venda, verificando se foi assertiva a solução, garantia do fornecedor, tudo aquilo que você pode ajudá-lo naquele momento ali. Por quê? Isso daí pode te dar fidelização e recorrência. Na próxima vez que ele tiver algum problema, ele vai lembrar que você foi lá, ligou depois que acabou aquele trabalho, mesmo não tendo o pagamento mensal da visita, as visitas, você foi lá, se preocupou. No próximo trabalho, o próximo problema, ele vai ligar. Poxa, o Alexandre foi lá, me ligou e me ajudou a ligar para o empreiteiro que voltou um problema. Isso vai fidelizar o cliente. Então, quando que eu posso fazer isso? Como eu crio condições de ajudá-lo ao longo de todo esse percurso que vem lá, desde o plano, no mapa ali, até o diferencial, né? Existe um percurso. Você não consegue cobrar o empreiteiro no final se você não seguir um passo a passo. Então, está aí. Esse é o conteúdo principal do programa Engenheiro 10K. Mas não é só isso. O que mais tem nele? Ele tem bônus, e que podem, porventura, ser acrescidos. Tá? Então, tem alguns módulos extras. Quais são? Introdução e gestão para a manutenção de edificações. Certo? Quais são as normas relacionadas, interligadas, e quais são as ferramentas que existem para a gestão da manutenção. Depois, como iniciar a sua contabilidade, como fazer a abertura da empresa, certo? Como contratar um contador, quais regimes de contratação, certo? Como elaborar os seus orçamentos e os seus contratos. De onde eu posso tirar informações para criar ali meus orçamentos e contratos da melhor maneira possível, pensando no engenheiro e no arquiteto. Tá? Mas também não é só isso. Existe também a sua condição de saúde e de bem-estar. Então, como que você vai iniciar o seu dia? Você faz alongamento?
Você tem um momento ali de uma respiração monitorada, de uma pequena meditação, porque para você focar nos seus objetivos, você tem que ter saúde também, física e mental. Né? Então, tem um módulo para isso ali também, certo? E também, né, tem um módulo sobre introdução ao marketing digital, como você usar o Instagram a seu favor, postagens, impulsionamentos, certo? Como fazer anúncios. Então, isso daí também vai estar ali no programa Engenheiro 10K, certo? Então, vejam, né? O que tem mais ali no programa Engenheiro 10K? Você vai participar de um grupo de WhatsApp, tá? Exclusivo para os membros do Eng 10K, tá bom? A qual você pode trocar figurinha, network com os envolvidos, com aqueles que estão no mesmo caminho que você, tá bom? Aí, né? Vejam, vou montar um grupo, eu vou conversar com os outros engenheiros, são concorrentes? Não, não são concorrentes, tá? A cidade de São Paulo, só São Paulo, tem mais de 22 mil edifícios e condomínios. Muitos deles nunca viram um engenheiro depois da entrega da obra. Tem prédio de 50 anos que nunca viu na vida uma inspeção predial. Quem dirá um AVCB? Tem concorrência? O que tem são diversos clientes diferentes para diversas expertises diferentes. Existem, sim, recebimento de orçamentos pelo síndico e pelos administradores e acabam escolhendo um deles. Aí existe uma concorrência para aquele serviço. Então, hoje fecha um ali, hoje é outro que fecha ali no outro. Então, existem, sim, tá, diversos clientes no mercado. Basta se posicionar e se mostrar. Tá? Mínimo de 10 encontros. Por que o mínimo de 10 encontros? Para percorrer esses módulos. Após esses módulos, nós teremos ali reuniões quinzenais. Então, passados os módulos, começou você a andar com as próprias pernas, começou a ter os seus próprios clientes, nós teremos ali reuniões quinzenais para ajuste fino, troca de figurinha, tá? Fazer verificações de ajustes para você otimizar e ainda melhorar o seu processo, tá bom? Os módulos foram pensados de maneira evolutiva, de maneira que você vai criando condições para seguir o próximo passo. Então, é essa a intenção dos módulos. E ainda vou fornecer para vocês o checklist do membro. O que é esse checklist do membro? É um passo a passo, itens que você precisa fazer para ir buscando, ir galgando o próximo nível. Então, como que eu já criei meu modelo de orçamento, como eu já mapeei os edifícios ao redor, quantas ligações eu fiz por dia, como eu já fiz o impulsionamento das minhas postagens, o que eu já fiz, 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 o que eu já fiz. É um checklist para você ter rotina e conseguir atingir ali os 10 mil reais por mês, no mínimo, certo? Ok? Então, você precisa de método e rotina, tá? Quando que vão começar os encontros? Os encontros vão começar a partir de 2 de fevereiro, tá? Seguindo os primeiros passos dos módulos, tá bom? Em janeiro, você já vai ter acesso ao grupo do WhatsApp e ao checklist do membro, tá bom? Então, é isso que vai ter aqui no programa Engenheiro 10K, tá? Qual é o valor? Né? 1 ano de assinatura para você ter acesso
a todos os módulos que ficaram gravados ao conteúdo extra. O valor é de 10 parcelas de R$ 197,50. Aí você vai ter acesso à seleção das principais informações que eu aprendi com mais de R$ 70 mil ali na graduação, que eu consegui bolsa, mas a graduação tem esse valor. Cursos extracurriculares, tá? Que eu paguei também ao longo do tempo. R$ 80 mil em pós-graduações. R$ 50 mil em cursos de extensão, tecnologia de produtividade. Mentorias que eu paguei. Ou seja, tudo que eu adquiri ali em 10 anos de formação, tá? 10 anos de trabalho e mais de 5 mil horas de estudo, totalizando R$ 200 mil de investimento, você vai ter ali por um ano, por 10 parcelas de R$ 197,50. Tá bom? Como que você vai ter acesso? Né? Você vai ter acesso ainda, né? Se fizer aquisição até o dia 23 de janeiro de 2023, uma sessão de mentoria, que pode ser em grupo, tá? Vai ser online em grupo para ver qual é o estado que você está, quais são as condições iniciais de atendimento a esse cliente e como que você vai iniciar na carreira. Como que você vai buscar sua metodologia, quais são os seus principais focos de atuação, caso você ainda seja no grau de júnior ou iniciante, como que você vai fazer isso? E olha essas garantias. Uma garantia de 15 dias acima do que o Código de Defesa do Consumidor estabelece e uma garantia da primeira aula. Caso nessa aula você perceba que não tem oportunidade para você na área de engenharia para condomínios, nós vamos devolver o investimento que você aplicou na plataforma até aquele momento. Onde que eu vou acessar? Você vai acessar através do link da Hotmart, através desse QR Code, tá bom? Então, caso não seja aplicável para vocês, não tem problema nenhum. Eu estou aqui para ajudá-los, tá? Então, mas se você tiver algum amigo, algum conhecido que entenda que vale a pena para ele, né, indique esse link para que ele veja o material que está lá disponibilizado, tudo bem? E ele consiga passar para o próximo nível. Entenda que ele pode deixar, né, de atuar, vou falar claramente, como Uber hoje. Né? Ele tem condições de atuar com esse cliente condomínio, tá bom? Então, vou mandar aqui o link pelo chat e fica aqui o QR Code na tela, caso vocês queiram fazer o acesso, adquirir ou compartilhar com seus colegas. Tá bom? Alguém aí tem alguma dúvida? E aí, pessoal, valeu?